Boker Tov. Shalom. Manishma. Feliz ano novo para vocês, tá? Para todo mundo, do mundo, né? Inteiro, né? Paz nesse ano novo que já estamos nele, né? 2025. E paz e realizações, tá? Eu quero falar para vocês sobre a questão crime psicológico. Pressão psicológica, tá? A pressão psicológica muitas vezes acontece entre um casamento, o marido com a mulher com o marido, a ver o pai com os filhos, a ver os filhos também colocam também pressão psicológica também nos pais também, tá certo? E pressão psicológica é crime, tá na lei, tá certo? Eu quero falar para vocês também de muita instituição religiosa, como religiões cristãs. Quero falar de uma instituição chamada CCB, né? Que os membros dela lá, vai para lá, se batizam, né? Apesar que é uma igreja constituída pela lei, né? Tá no Brasil, país light. Elas ficam amparadas pela Constituição, tá certo? Mas muitos crimes ela pratica também, tá? Principalmente o crime de pressão psicológica, que é crime. Às vezes, agora há pouco temos garotos que eram da CCB, são da CCB, os jovens que foram para o Rancho Maia, né, se não estou enganado, que é um clube de pessoas que vão para lá se divertir, vão brincar, vão se distrair nesse lugar, tá? E esses garotos foram para lá, de ternos, né, para lá, para esse lugar, foram filmados e estão sendo condenados, julgados, né, pela CCB. A CCB julga eles como se eles fossem os camaradas mais errados do mundo, tá? A CCB, ela está debaixo das asas da Constituição. Ela está amparada, ela pode se proteger debaixo das asas da Constituição e da lei, mas diante do Eterno não. Ninguém escapa do Eterno. A maior justiça é o próprio Eterno. O Eterno, ele é a própria justiça, tá certo? E ele é um ser justo e maravilhoso, e como ele é a justiça e a maior lei do universo, que é o próprio Eterno, o próprio Deus, ninguém escapa. A lei do Eterno, o divino, nunca, jamais ninguém compra ele com dinheiro, com empregos bons, né? Ninguém compra ele, ninguém manipula o Eterno, tá certo? Então esses garotos vão para lá, muitos jovens vão para a CCB, eles vão para lá, passam um bom tempo, depois saem da CCB por algum motivo, né? Que são motivos pessoais que eu não vou falar aqui. E quando eles saem da CCB, eles são muitas vezes julgados, condenados e oprimidos. A CCB se mostra ser a igreja mais santa do mundo. Se mostra que dentro dela tem a sã doutrina, a doutrina mais perfeita do mundo. Só eles vão para o céu. Até mesmo católico, qualquer religião que for para lá, tem que ser batizado de novo. Tá vendo aí que é a religião mais santa, mais perfeita do mundo. Eles têm a sã doutrina. Acontece que o cristianismo, todo mundo sabe, os especialistas já sabem, tá? Os arqueólogos, os grandes teólogos já sabem disso. Os tradutores bíblicos, que o cristianismo é uma invenção de Roma. Essa história do Novo Testamento que é pregado pela CCB, todo mundo sabe que não é verdade isso aí, isso é uma mentira. Ninguém nem vai para o céu nem para o inferno, tá? Mas ela se sente, a igreja se sente protegida pela Constituição do país. Qualquer coisa é a lei, ela só faz na lei. Tudo nela é a lei. Tem até pessoas que dizem, não, mas a lei foi as autoridades foi constituída por Deus. Aonde isso? Mas está escrito lá em Romano, né? 13 de Romano, as autoridades ser sujeitas às potestades que era de Deus. Meu amigo, nem toda autoridade vem de Deus, não. Por exemplo, o camarada está no governo um assassino, um matador, por exemplo, a Rússia, por exemplo, lá é puto. Foi Deus que colocou ele lá no poder para matar os outros? Foi Deus? Foi? É isso? E agora? O cara mata, o cara faz guerra, o cara manda matar a criança, estrupa a criança. Tá? Foi Deus que mandou? Nem toda autoridade não foi Deus que colocou, não, meu chapa. Esse negócio de toda autoridade, todo poder foi dado por Deus, foi as potestades, os governos, foi Deus que colocou. Nem sempre é assim, tá certo? Tem autoridade que eu creio que o Eterno permite que pessoas boas sejam ali no poder.
tá certo? Mas nem toda autoridade, nem todos os governantes é colocado no poder por Deus, tá certo? O Novo Testamento, ele dá um tiro no pé dos cristãos. É uma mentira muito grande, tá? Então, muitas pessoas até se matam e se suicidam. Sai da CCB e diz, não, é um pecador de morte, é um pecador de morte. Aquele dali está perdido, é um pecador de morte, não vai ganhar a vida eterna, essas conversas, porque Deus nunca prometeu a ninguém vida eterna. Deus prometeu ao ser humano vida longa, tá? Lê em hebraico, você vai entender os textos mais originais antigos que significa isso, tá certo? Ok? Então, aí aquela pessoa sai dali dentro, triste, achou que está condenado mesmo, achou que está perdido, achou que Deus rejeitou ele, Jesus rejeitou ele, tá? E tem muita gente que chega até se matar. Tem muitos casos de suicídio no Brasil provocado pela pressão psicológica provocado pela CCB e por algumas igrejas evangélicas a ligar aos pastores, né? Porque na CCB o ministério é de ancião. É os anciãos, os homens da Bíblia lá. Os anciãos são mais santos da Bíblia. Do outro canto já é pastor, já é apóstolo. Na igreja, no caso, messiânico, é o judeu messiânico, e todo mundo é santo, todo mundo quer ir para o céu, todo mundo é verdadeiro, dono da verdade. Não é assim que se prega isso? E aqueles inocentes que estão ali, que não tem conhecimento bíblico, não tem conhecimento teológico das escrituras hebraicas antigas, das etimologias das palavras, não tem conhecimento, né, científico sobre as escrituras, coitado, e coloca na cabeça, os anciãos disse que eu estou sem liberdade, os anciãos falou que eu estou perdido, estou rejeitado. Apostasia da fé, né? Então, muitos deles colocam na cabeça e se mata. Quantos casos de suicídio tem? E esses casos, de acordo com a lei, é crime. Essas igrejas eram para ser processadas, era para ser indenizar as famílias que morrem por pressão psicológica. Ele prega para as pessoas dizendo que ali é o céu, é o paraíso, o camarada entra em frustração, muitos deles saem porque vê que ali dentro é mentira, e muitos deles entram em frustração, coitadinho, entram até em depressão e se mata. Outros vão para o álcool, para as bebidas, tá certo? Esses garotos aí, jovem, novo desse jeito, estão aí dizendo que não foi, estão vindo que vão ser sem liberdade, todo mundo jogando pedra nele, que estão escandalizando o evangelho de Cristo. Agora veja bem, se esses inocentes colocar na cabeça que eles estão errados mesmo, que estão indo contra Jesus, porque a gente sabe muito bem que Jesus Cristo, na história do cristianismo, não é verdade, Jesus Cristo não ressuscitou, todo mundo sabe disso. Essa história do Novo Testamento aí não é verdade. Essa história do Novo Testamento aí é uma invenção, é uma criação de Roma. Esses documentos antigos, os papiros antigos, fragmentos, faltando centenas de capítulos e versículos, deu origem aos códices. E agora? E os códices deu origem a quem? Os códices deu origem ao Novo Testamento. Olha a polêmica. E agora, como é que fica? Não é isso? Aí o camarada coloca na cabeça que é rejeitado por Deus, que Deus não ama ele mais, que ele cometeu um pecado, um crime, só porque foi para uma pequena balada assistir, né, que é o rancho, se não estou enganado, esse rancho aí que está na maior polêmica na internet dentro da CCB, jogando pedra nesses jovens, nesses inocentes aí, condenando os inocentes, que eles estão pecados, merece ficar sem liberdade. Tá vendo a polêmica disso aí? E se esse jogo colocar na cabeça, está em depressão e, como ele disse, se matar e se suicidar? Às vezes os pais e as mães para apoiar esses garotos. No Brasil, as pessoas do Brasil, minha gente, não tem conhecimento bíblico. Olha, ancião, pastor e padre são charlatãos, são mentirosos. São igual os políticos do Brasil. Nós temos no Brasil político sério também. Mas a maioria desses políticos, a maioria desses líderes são manipuladores, são enganadores e charlatões. Tá? Porque de acordo com a lei, de acordo com a Constituição, é crime. Crime colocar pressão psicológica. Está na Constituição. Leia lá os artigos. Leia o Código Penal. Que você vai entender o que eu estou falando aqui. Tá entendendo? Então veja bem se esse cara merece ser processado e indenizar as famílias. Quantas famílias enlutadas já houve no Brasil? Consequência dessas igrejas evangélicas. Que a sorte dela, que se esconde atrás da Constituição, porque infelizmente os poderes, as autoridades do Brasil, muitos deles não têm conhecimento teológico da Torá, do livro sagrado, o livro hebraico. A Torá é o livro mais antigo do mundo. A Constituição dada por Deus aos filhos de Israel,
que deu a Moshe: guardai a minha Torá como um mandamento perpétuo. Tá certo? A tradução chama perpétuo. Tá ok? Então, meus amigos, veja isso. E fica jogando pedra, pregando vai pro inferno, e está escandalizando. A CCB ela já é escandalizada por vida, porque ela é uma mentira, é uma fantasia religiosa. O cristianismo, ele é uma fraude. O cristianismo não é real, tá certo? Ele já é um escândalo. Diante do eterno, tudo isso é reprovado pelo divino, pelo eterno, ok? Então não vamos jogar pedra, vamos abraçar as famílias, vamos jogar pedra em ninguém, não julgar ninguém. Pressão psicológica é crime, tá na lei. Leia. Abraço, feliz ano novo. Cuidado com esses espíritos, vou usar uma metáfora. Cuidado com esse espírito de enganação e de mentira no nosso Brasil. Shalom.